Olá, pessoal. Vamos para a resolução de mais uma questão. Ele quer... ele está falando que tem a figura, que tem uma aresta de 3A. Os pontos P e Q dividem, o P e o Q dividem essa reta em 3 partes iguais. O R e o S dividem também essa reta aqui em 3 partes iguais. Ele quer saber qual é o cosseno formado pelo ângulo θ, que é esse aqui, ó. Formado pelos segmentos AP e AS. Pessoal, para a gente calcular isso aqui, nós vamos ter que aplicar a lei dos cossenos. E para aplicar a lei dos cossenos, eu preciso descobrir quais são os valores dos 3 lados da figura. Então, vamos lá. Para a primeira parte aqui, ó, para a gente descobrir essa primeira reta azul aqui, ó, nós vamos, eu copiei 3 vezes a figura aqui para facilitar a visualização. A gente vai usar esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó? Triângulo retângulo aqui, ó. Nós vamos usar esse aqui. Então, observe. Aqui em cima, ele falou que dividiu em 3 partes iguais. Então, aqui media 3A. Então, esse pedacinho aqui vai medir A. A altura aqui do triângulo retângulo ainda vai valer 3A. Então, vamos lá. Aí, a gente vai ter que essa medida aqui, ó, que a gente está querendo, eu vou chamar essa medida aqui de A. Essa medida de A. Ah, não, vamos pôr uma outra letra, né? Vamos pôr X aqui, ó. Essa medida X que eu tô querendo aqui, ó. É a hipotenusa. Então, vamos aplicar aqui a regrinha de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente tem que o primeiro cateto mede A, então nós vamos ter A ao quadrado mais esse outro cateto 3A ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter A ao quadrado mais 3A ao quadrado, vai ficar 3 vezes 3, 9, e o A ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 9 mais 1, 10. 10A ao quadrado. Esse 2 vira uma raiz aqui em cima. O A ao quadrado sai para fora da raiz e o 10 continua dentro do radical. Então, a gente tem que essa medida aqui é a raiz de 10, certo? Agora, a gente vai calcular a medida desse triângulo aqui de baixo, ó, que é formado por essa linha e por essa. E aí, a gente vai conseguir a linha que a gente quer lá, ó, que é essa azul aqui, ó, que eu vou chamar de Y. Então, a gente tem aqui, ó, que essa medida comprida aqui é 3A. E aqui dividiu em 3 pedacinhos iguais de A. Então, aqui vale A e A. Então, o pedaço inteiro aqui, ó, vai valer 2A. Aplicando Pitágoras de novo, nós vamos ter o seguinte aqui. Hipotenusa, que é o que eu estou procurando aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual a esse lado aqui comprido, que vale 3A elevado ao quadrado, mais esse aqui que vale 2A elevado ao quadrado. Então, vamos ter aqui o seguinte. 3 vezes 3, 9, mais o A, nós vamos ter 9A ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E o A elevado ao quadrado, vai ficar isso aqui, 4A ao quadrado. Hipotenusa é igual a 9 mais 4, 13A ao quadrado. Esse H vira uma raiz ali, né, ó. 13A ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui a resposta dessa linha que a gente estava procurando. Ali vale A raiz de 13. Agora, essa comprida. Pessoal, repare o seguinte. Nessa linha comprida, ó, em cima tem 3 pontinhos. Ele tá pegando do primeiro pontinho e ligando no segundo pontinho, certo? Então, eu preciso criar um triângulo aqui em cima, ó. Pode ver que eu criei um aqui, ó, certo? Eu liguei esse um pontinho como se tivesse um pontinho na mesma distância que ele, porque foram divididos em 3, não é? Ó? Então, o primeiro pontinho eu liguei no primeiro pontinho, e aí esse aqui, ó, eu liguei naquele lá. Então, eu tenho que formar um triângulo retângulo aqui, ó, para que eu possa fazer o comprimento dessa reta aqui, ó, e formar um triângulo aqui,
Se eu não fizer isso, eu não consigo descobrir o valor dessa reta. Então, vamos lá. Quando eu calcular ali, ó, quando eu calcular o valor nesse triângulo aqui, ó, vai formar ali um triângulo que eu tô falando, ó, vai formar um triângulo formado pelos pontos P aqui na frente, o Q aqui atrás, mais esse pontinho aqui em cima, ó, certo? Embaixo do P até o Q, vale A. Como o ponto Q ficou na mesma distância, ficou no mesmo sentido aqui desse outro que eu marquei, pode ver que aqui, ó, é o S, ó, é a mesma coisa que fosse o S aqui em cima. O S não é uma distância de um Azinho só, aqui do H não é também um Azinho? Então, eles estão no mesmo sentido. Por eles estarem no mesmo sentido, significa do Q até esse S' aqui, tem a mesma medida lá da largura de trás do quadrado, vale 3A. Ó. Eu consigo aplicar Pitágoras aqui também, ó, para descobrir o P aqui, do ponto P até ao S' aqui que eu marquei, ó. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual ao 3A ao quadrado mais o A ao quadrado. Nós já calculamos esse valor aqui, certo? Ó. Tá vendo aqui, ó? A ao quadrado mais 3A ao quadrado vai dar a mesma resposta ali, ó. Então, quer dizer que esse H ali também, ó, ele também vai valer A raiz de 10, certo? Então, essa linha azul aqui, ó, do P até a S' vale A raiz de 10. Vamos vir para esse aqui com a linha vermelha que tá menos riscada. O S tá aqui é o S'. A gente aplicou Pitágoras lá, a gente descobriu que do P até o S vale A raiz de 10. Essa altura aqui, 3A, jogando em Pitágoras de novo, ó. Vamos lá que a gente vai calcular essa aqui, ó, o Z. Nós vamos ter lá, eu vou chamar de hipotenusa também, hipotenusa ao quadrado, porque tá na frente do triângulo retângulo, tá? É igual ao A raiz de 10 elevado ao quadrado mais o 3A elevado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, A vai ficar A ao quadrado. Quando eu elevo a raiz de 10 elevado a 2, essa raiz sai. Então, nós vamos ter 10A elevado a 2. A elevado a 2 vai dar A elevado a 2. 3 vezes 3, 9. E o A aqui. Aqui nós vamos ter 10A mais 9A ao quadrado, 19A ao quadrado. Esse 2 vira uma raiz aqui em cima. Então, aqui nós vamos ter que essa medida é A raiz de 19. Ó. Então, aqui a gente tem A raiz de 19. Agora, nós temos todas as medidas e a gente vai aplicar a lei do cosseno. A lei do cosseno, esse C aqui é a letra que fica, o valor que fica de frente para o ângulo que eu quero. Então, eu quero esse ângulo aqui, certo? Então, o C é o que está de frente para ele. Quanto vale o C? O C vale A raiz de 19, igual. Isso aqui é para elevar ao quadrado, elevado ao quadrado. Vamos lá, elevar ao quadrado. Elevado ao quadrado, igual ao A elevado ao quadrado. Aí o A, eu peguei esse ângulo aqui do lado, ó. Esse aqui, que vale A raiz de 10, ó. A raiz de 10 elevado ao quadrado, mais o B é a outra linha aqui, ó. A raiz de 3, a raiz de 13, né? A raiz de 13 elevado ao quadrado, menos, eu não queria misturar ali, menos 2 vezes o A, vamos lá, a raiz de 10, vezes o valor de B, qual é o valor de B? A raiz de 13, a raiz de 13, o resto da forma cosseno do ângulo que eu quero, que nesse caso é cosseno de θ. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar A ao quadrado. Mas vamos resolver primeiro a raiz, tá? Se eu corto a raiz com 2, sobra só o 19. A elevado a 2.
2a ao quadrado. Aqui cortou raiz com 2, sobra somente o 10a elevado a 2a ao quadrado, mais, cortou, sobrou só o 13a elevado ao quadrado, menos aqui. Eu vou fazer a multiplicação do 2 vezes a vezes a. 2a vezes a, nós vamos ter 2a ao quadrado. Raiz de 10 vezes, aí eu faço raiz com raiz. Raiz de 10 vezes raiz de 13, raiz de 130, cosseno delta. Esses que tem a letrinha A aqui, ó, eu vou resolver isso aqui, ó. Então, nós vamos ter 19a ao quadrado é igual. 10 mais 13, nós vamos ter 23a ao quadrado menos 2a ao quadrado, raiz de 130, cosseno delta. Bom, o 23 está positivo, quando ele passar para lá vai ficar negativo. Então, nós vamos fazer 19 tira 23. O 19 tira 23 vai dar negativo 4a ao quadrado, igual a menos 2a ao quadrado, raiz de 130, cosseno delta. Isso aqui que tá tudo, o 2 está... Ele está tudo multiplicando o cosseno. Eu quero esse valor aqui, tá vendo? Esses não estão tudo multiplicando? Eles vão passar para lá dividindo, né? Então, nós vamos ter que o 4a ao quadrado vai ser dividido pelo negativo 2a ao quadrado, raiz de 130. E isso aqui vai ser igual ao cosseno de θ, que é o que o exercício quer. Eita, o espaço ficou pouco. Então, vamos aqui, ó. Cosseno de delta. Bom, se eu simplificar o 4 com o 2, 4 dividido por 2, sobra 2 aqui em cima, né? Cortando o a com o a ao quadrado, vai sair os 2, vai sumir. O que vai sobrar? Vai sobrar 2 raiz de 130. Lembrando que eu não posso ficar com uma raiz, e aí o sinal, ó, negativo com negativo vira positivo. Eu não posso ficar com uma raiz no radical, então eu vou racionalizar isso aqui, ó. Então, bora mandar a raiz de 130 para cá, ó. Quando eu faço isso, nós vamos ter em cima 2 raiz de 130. E embaixo, deixa eu pôr uma raiz aqui que faltou, raiz de 130 vezes raiz de 130 volta a ser 130. Porque aqui vira como se tivesse 130 elevado a 2, ó, porque eu não tenho 2, e os 2 vão ficar dentro do radical, aí quando eu corto o expoente com o radical sai o 130. Simplificando aqui, o 130 dividido pelo 2 vai sobrar 65 embaixo, sobra, vamos lá, 130 em cima, 130 dividido por 2 sobra 65. Eita, virou uma conta, não ocupou todo o espaço. E deu alternativa C aqui, ó. Bons estudos.